Atualmente, há muitos praticantes budistas que, cegos à lei da causalidade, fazem o erro de negar sua existência. Quão lamentável que o caminho, varrido pelos ventos do budismo degenerado, esteja agora em declínio. Acreditar que pessoas iluminadas não estão sujeitos à causalidade é negar causalidade. Aqueles que assim acreditam, inevitavelmente caem nos 3 mundos maus. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Dando continuidade às nossas leituras desses textos antigos de Mestre Dogen. Dogen Zenji Sama viveu no século XIII e, ao final da sua breve existência, ele morreu com 54 anos de idade. Ele estava revisando a sua obra master, que é o Shobogenzo, o Tesouro do Verdadeiro Dharma, com o qual ele pretendia fazer 100 volumes, mas ele 100 capítulos, mas ele acabou morrendo antes disso, e ele estava revisando. Esse aqui, então, são os 12 capítulos que ele fez uma revisão já com mais de 50 anos de idade. E folheando o livro, eu encontrei um papelzinho que há muitos anos atrás eu usei e ficou dentro do livro. Ele diz o seguinte: assim sendo, eu evitarei fazer mal a quaisquer coisas vivas e viverei uma vida casta. Eu evitarei roubar, me intoxicar e ter a fala frívola. Eu evitarei a fala dura, de ofensa e de falsidade. Essa é a minha resolução. Eu não manterei inveja dos prazeres dos outros, nem vou fazer mal a eles ou elas, mas estarei plena de amizade em direção a todos e abandonarei os pontos de vista falsos. Viverei na prática das moralidades e observarei a castidade. Ela está falando, é a rainha Maia, a mãe de Buda. Não pense em mim com desejos de prazer sensual, porque você estaria sendo culpado de uma ofensa contra mim, porque eu observarei a castidade. Olha que interessante, né? A mãe de Buda dizendo isso. De onde eu tirei isso, não sei. Eu copiei isso em 1983, no dia 6 de agosto de 1983. 93, 2003, 2013, 2023, há 40 anos atrás. Assim sendo, vamos dar continuidade à leitura desse trabalho de Dogen Zenji Sama, desses 12 capítulos. E o capítulo de hoje é o 7º, chama-se Profunda Crença na Causalidade. Em japonês fala Jin Shin Inga.
Sempre que o mestre Zen Huaihai, do Monte Paichan, expunha o Dharma, um senhor idoso aparecia para ouvi-lo, junto com os outros monges. E quando os monges saíam da sala de leitura, ele também saía. Um dia, entretanto, ele ficou para trás. E o mestre Huaihai perguntou quem ele era. E o senhor respondeu: para dizer a verdade, eu não sou um ser humano. Há muito tempo, na época do Buda Kasyapa, eu era o chefe dos monges aqui. Um dia, entretanto, um monge me perguntou: até uma pessoa iluminada está sujeita à causalidade? Não está, eu respondi. Continuei a renascer como uma raposa por 500 vidas. Suplico agora, salve-me. Ensine-me a verdadeira natureza da causalidade. E continuando, ele perguntou: até mesmo uma pessoa iluminada está sujeita à causalidade? E Huaihai respondeu: ninguém está fora da causalidade. Ao ouvir essas palavras, o Senhor realizou completa iluminação. Fez uma reverência ao chão, uma prostração em frente a Huaihai e disse: agora fui salvo de renascer como uma raposa. Meu corpo será encontrado do outro lado desta montanha. Humildemente suplico que me enterre como um monge morto. Huaihai chamou o monge antigo que cuidava da sala de zazen para bater o bloco de madeira, informando aos monges que haveria um serviço fúnebre para um monge seguido depois da refeição do meio-dia. Os monges ficaram surpresos com esse anúncio. Todos estavam saudáveis. Não havia ninguém na sala dos doentes. É importante saber que as pessoas entravam no mosteiro para ficar até o fim da vida. E havia um espaço para quem ficasse adoentado, né? Não havia ninguém na sala dos doentes. Depois de terem comido, Huaihai levou-os até os pés de uma rocha maciça do lado distante da montanha. E lá ele usou o seu cajado para descobrir o corpo morto de uma raposa e fez com que fosse cremado de acordo com o ritual adequado. Essa noite, na sala de palestras, Huaihai disse aos monges toda a história. Então, um dos monges fez a seguinte questão: o senhor disse que o idoso sofreu renascimento como uma raposa 500 vezes porque ele deu a resposta errada. Suponha, entretanto, que ele houvesse respondido corretamente. O que teria acontecido? E o mestre disse: vem aqui e eu vou dizer a você. Depois de alguma hesitação, o monge foi até o mestre e bateu na sua face. O mestre bateu palmas e riu, exclamando: eu pensei que os bárbaros tivessem a barba vermelha, mas aqui está uma barba vermelha, barbária. A história precedente pode ser encontrada num tratado antigo, Chen Shen Quan Ten Lu.
Atualmente, há muitos praticantes budistas que, cegos à lei da causalidade, fazem o erro de negar sua existência. Quão lamentável que o caminho, varrido pelos ventos do budismo degenerado, esteja agora em declínio. Acreditar que pessoas iluminadas não estão sujeitas à causalidade é negar causalidade. Aqueles que assim acreditam, inevitavelmente caem nos três mundos maus. Acreditar que causalidade não pode ser posta de lado é ter uma profunda crença na causalidade. Ao ouvi-lo, mesmo aqueles que estão nos três mundos maus podem ser salvos. Você não deve ter nem suspeitas ou dúvidas. Atualmente, muitas das pessoas que se chamam praticantes Zen negam a existência da causalidade. Isso pode ser visto do fato de que eles equacionam liberdade da causalidade com sujeição a ela. O 19º ancestral, quando a gente fala 19º é desde Buda, né? O venerável Kumaralabdha disse: a retribuição kármica do bem e mal ocorre a 3 diferentes períodos em tempo. Pessoas comuns, entretanto, vendo o bondoso morrer jovem e o violento viver muito, aquele que engana ser feliz e aquele que é correto infeliz, pensam que causalidade não existe e, consequentemente, que felicidade e infelicidade não estão relacionadas a ela. Eles não sabem que uma sombra segue a sua forma, assim como o som a sua voz. Causalidade não desaparece, nem no curso de 1 bilhão de kalpas de tempo. Fecha aspas, né? Pode ser agora claramente visto que os ancestrais do Dharma nunca negaram causalidade. E é por não estudar esses exemplos antigos que os recentes praticantes não compreenderam a grande compaixão desses ancestrais. E aqueles que, apesar dessa falta, se atrevem a se auto-intitular líderes espirituais de seres humanos e celestiais, na verdade são o oposto do que eles falam. São os detestáveis inimigos dos verdadeiros praticantes do caminho. Vocês que atualmente praticam não devem instruir iniciantes de que não há causalidade, porque a negação da causalidade é falso e não é encontrado nos ensinamentos dos Budas ancestrais. É porque você é negligente em sua prática que você se apega a tais falsos pontos de vista.
Entre monges chineses da atualidade, nós estamos falando do século XIII, né? Existem aqueles que dizem: embora tenhamos nascido como seres humanos e entrado em contato com o budismo, somos incapazes de compreender na nossa vida presente muito mais em vidas futuras. O antigo chefe dos monges do Monte Paichan, que se tornou uma raposa, entretanto, ele sabia das suas últimas 500 vidas. Talvez a razão pela qual se tornou uma raposa não tenha sido retribuição kármica, mas o resultado de seu desejo, como um ser iluminado, para salvar as pessoas deludidas, mesmo que isso significasse temporariamente se tornar uma raposa. Tais são os pontos de vista daqueles que se chamam de líderes espirituais. Esses pontos de vista não têm nada a ver com os ensinamentos dos Budas ancestrais. Porque o Bhagavata ensinou que, embora alguns seres humanos, raposas e outras criaturas podem nascer de poder sobrenatural de suas existências anteriores, este poder é resultado da seu karma prejudicial e não da iluminação. Muitos monges chineses não sabem disso, porque são negligentes. Que trágico! Mesmo que eles possam saber das suas 1000 ou 10.000 vidas anteriores, isso não tem nada a ver com o budismo. Há não budistas que dizem conhecer períodos de tempo tão longos como 80.000 kalpas. Mas isso também não tem nada a ver com o budismo. A habilidade de conhecer suas 500 vidas passadas é de menor importância. O mais alto ponto fraco dos atuais monges chineses é a sua falha em reconhecer a liberdade da causalidade como sendo um ensinamento falso. Quão lamentável que, embora os ensinamentos do Tathagata sejam amplamente conhecidos e tenham sido corretamente transmitidos de ancestral a ancestral, eles escolhem o lado das pessoas errôneas que querem negar a sua existência. Sua única esperança é despertar rapidamente a lei da causalidade. A afirmação de que a causalidade não pode ser posta de lado demonstra que o mestre Huai Hai bem conhecia a sua natureza. Quando a lei da causalidade é aplicada ao caminho, significa que o resultado da iluminação inevitavelmente segue a causa da prática. Aqueles que ainda não se tornaram mestres dos ensinamentos de Buda não deveriam expor os ensinamentos a seres humanos ou celestiais. O ancestral do Dharma, Nagarjuna, disse: negar, como fazem não budistas, a existência da causalidade mundana também é negar a existência do presente e dos mundos futuros. Mais ainda, negar a causalidade budista é também negar os 3 tesouros, as 4 nobres verdades
e os estágios de Arahants. 3 tesouros para quem está nos assistindo pela primeira vez: Buda, Dharma, Sangha. 4 nobres verdades. Insatisfação existe, há uma causa, há um estado chamado Nirvana e há um caminho de 8 aspectos que é a libertação, que é o acessar esse Nirvana. E os estágios de Arhats, de seres despertos. Nós devemos claramente compreender que a negação do mundano e da causalidade budista é o ensinamento de religiões não budistas. A negação, né? Negar a causalidade. O que religiões não budistas querem dizer quando eles negam a existência do mundo presente pode ser o seguinte, aspas, embora o corpo esteja presente neste mundo, é a natureza íntima que é a iluminação eterna. A mente é a natureza íntima do corpo, porque corpo e mente existem independentemente um do outro. Isso é falso, né? Está mostrando. Isso é o que é pensamento errôneo. Mais ainda, o que eles querem dizer negando a existência do mundo futuro é assim, 2 pontos, aspas. Quando alguém morre, naturalmente retorna ao grande oceano da iluminação. Logo, não há necessidade de praticar o caminho. Mais ainda, não há transmigração depois da morte. Este ensinamento é claramente uma negação da causalidade. Embora sua aparência pode ser de monges, aqueles que acreditam nesses ensinamentos errôneos que eu mencionei agora são, sem dúvida alguma, seguidores de religiões não budistas, não são discípulos de Buda. Eles se enganam ao negar a existência dos mundos presente e futuro, porque negam causalidade. E sua negação vem do fato de que nunca treinaram sob a orientação de um mestre excelente, porque aqueles que assim o fizeram nunca se apegariam a tais pontos de vista errôneos, como dizer que não há causalidade. Nós devemos profundamente crer e respeitosamente preservar os ensinamentos de compaixão do mestre Nagarjuna. Dogen Sama continua. Hisuan Chue era um dos mais importantes discípulos do mestre Huinen, que é Daikan Eno, o 6º ancestral. Originalmente ele, como seu discípulo, seguidor Hisun Lang, estudaram o Sadharma Pundarika Sutra do secto Tentai, é o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Um dia, entretanto, uma luz dourada encheu o aposento enquanto ele lia o Nirvana Sutra, fazendo com que ele obtivesse a iluminação. Então ele foi até Huinen e disse a ele o que havia ocorrido. E Huinen, Daikan Eno, certificou sua iluminação como sendo genuína. Mais tarde, quando um outro monge escreveu a canção da iluminação, ele incluiu o seguinte verso: aqueles que negam a causalidade convidam tristezas incalculáveis. Nós deveríamos claramente compreender que a negação da causalidade traz incalculáveis sofrimentos. Embora todos os monges antigos de grande virtude eram muito bem versados na causalidade,
Os praticantes de hoje em dia não são. Repletos com a pureza da mente Bodai, na qual o budismo é estudado pelo bem do budismo apenas, nós deveríamos, como os monges de antigamente, assim o fazer. Não é para ganhar alguma coisa para você. Budismo é estudado pelo bem do budismo. A negação da causalidade. Negar a causalidade é ensinamento de religiões não budistas. Um outro mestre, chamado Hong Chi, fez o seguinte comentário sobre essa história de Huai Hai. Mesmo uma pequena causa pode ter um grande resultado. Assim, por 500 vidas, o monge se tornou uma raposa selvagem. Falar sobre liberdade ou sujeição à causalidade é permanecer cativo na mente discriminatória. Você compreende quão risível isto é? Transcenda tais conceitos e você encontrará um mundo onde as palavras de iluminação são livremente ditas, onde há dançar e cantar, como se estivesse em frente a um templo, onde todos batem palmas em uníssono, rindo alegremente, sorrindo alegremente. O que ele diz nesse poema, falar sobre liberdade ou sujeição à causalidade, é manter-se cativo à mente discriminatória, mostra que ele acreditava que a causalidade era a mesma coisa, a liberdade da causalidade era a mesma coisa que sujeição à causalidade. Todas as descrições anteriores da causalidade ainda não foram capazes de explicá-la completamente. O antigo chefe dos monges da montanha Paichan finalmente foi capaz de escapar o renascimento como uma raposa. Estranhamente, entretanto, ele falhou em dizer em que mundo o monge iria subsequentemente renascer. Claramente renasceu em algum lugar. No mundo celestial ou humano, e não nos 4 mundos maus. Porque a crença de que os seres, após a morte, voltam ou ao grande oceano da iluminação, ou ao seu eu verdadeiro, sem dúvida alguma, é ensinamento de religiões não budistas. O mestre Wan Wu, do Monte Chia, também fez um comentário em versos. Quando, aspas, né? Quando o peixe nada, a água fica enevoada. Quando pássaros voam, perdem suas penas. Porque nada pode escapar do perfeito espelho da causalidade, que é tão vasto e universal como o céu. Por 500 vidas o monge se tornou uma raposa selvagem, porque ele deixou de compreender a causalidade budista, que é tão forte como um raio no céu, ou um tufão, imutável como o ouro, que foi purificado muitas e muitas vezes. Mesmo este poema
tem aspectos que negam a causalidade, por um lado, e afirmam a natureza eterna do eu e do mundo em outro. O mestre Zen Tsung-Kao, do Monte Ching, também fez um comentário inverso sobre essa história. Liberdade da causalidade, aspas, né? Liberdade da causalidade e sujeição a ela estão tão proximamente relacionadas como as pedras à terra. O renascimento do monge como uma raposa por 500 vidas é como uma montanha de prata esmagada em pedaços pequenos. Quando Putai de Minshou ouviu essa história, ele bateu palmas e riu de todo o coração. Atualmente, monges chineses consideram esses mestres como excelentes ancestrais. Esse comentário, entretanto, não pode ser considerado uma explicação provisional do Dharma, porque está muito próximo de negar causalidade. Há mais de 300 pessoas que fizeram comentários inversos explicando essa história de Huai Rai. Nenhum deles, entretanto, duvidou de que a liberdade da causalidade significa sua negação. Trágico que perderam toda a sua vida em discussões sem sentido. Deixaram de compreender causalidade. Praticantes budistas, vocês devem, primeiro de tudo, ficarem bem versados na causalidade. Porque aqueles que negam a causalidade se tornam vítimas de pontos de vista extremamente errôneos e finalmente deixam de fazer o bem. A lei da causalidade, entretanto, é clara e impessoal. Aqueles que fazem o mal inevitavelmente caem. Aqueles que fazem o bem inevitavelmente ascendem. Se não fosse assim, os vários Budas não teriam surgido neste mundo. Bodhidharma não teria ido à China. E nós não teríamos sido capazes de entrar em contato com Buda e ouvir seus ensinamentos. Causalidade era um mistério, tanto para Confúcio como Lao Tse. Porque só foi compreendida e transmitida por Budas ancestrais. Nesta época do budismo degenerado, praticantes do caminho são incapazes de compreender causalidade. Porque, devido à sua falta de virtude, foram incapazes de encontrar um verdadeiro mestre, ouvir a lei verdadeira. Aqueles que negam causalidade estarão sujeitos a incalculáveis sofrimentos, como punição pelos seus pontos de vista errôneos. Mesmo que eles não criem nenhum karma prejudicial adicional, o prejuízo do ponto de vista errôneo é muito grande. Praticantes budistas, assim, devem primeiro despertar a mente Bodai, retribuir a grande benefício dos Budas ancestrais e rapidamente compreender causalidade. Compilado por Ejo no verão do 7º ano de Keinchō, 1255. Ejo foi o discípulo de Dogen Zenji-sama que o sucedeu quando ele saiu de Eiheiji para morrer. E ele que acabou sendo o compilador dos trabalhos que encontrou nos aposentos de Mestre Dogen e que faz chegar até nós. Não neguem a causalidade, compreendam. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho do despertar.